Fluminense, que foi, né, teve complicações aí com relação a esquema de apostas e tudo mais, foi condenado, foi punido, ficou aí 70 dias não, ficou 200, um bom tempo, sem atuar, sem poder atuar, tem um tempo determinado aí que ele cumpriu. Não o conheço. Ele foi punido, contratado pela... Essa punição ela já acabou, tá? Ele não deve mais nada com relação às punições na situação legal da história. Foi contratado pela Ferroviária e, quem sabe, entrará em campo amanhã. Não o conheço, não tenho procuração para defendê-lo, mas todo ser humano tem direito a uma segunda chance. Tomara que ele tenha aprendido a lição, né? Um baita zagueiro, tá? Um baita zagueiro. E a Ferroviária se reforçando para tentar permanecer na Série B na luta contra esse rebaixamento. A Edila, né? A Edila Monteiro não está nada satisfeita. Olha o que ela escreveu ali. Eu acredito que agora o Pedro Rocha vai deixar de ser fominha e vai passar a bola pro coleguinha. A galera ainda está entalada ainda, né? Com o jogo diante da equipe do Goiás. A gente analisando o jogo, a partida. Se o Remo criar o que criou contra o Goiás, eu acho que ele consegue uma grande vitória diante aí da Ferroviária, fazendo os gols. A Ferroviária que toma, por vezes, muitos gols também, então é só manter... Agora tem aquela jogada aérea chata, né? Sim. E o Remo ia vencendo a Ferroviária, basicamente até o último minuto no primeiro turno, né, no primeiro jogo da Série B, e sabe muito bem como conseguir derrotar esse adversário. E aí, ô Vanderlei, você acha que o Remo vai encontrar muita dificuldade? Eu lembro do primeiro jogo do Remo contra essa mesma Ferroviária. O Remo teve este sabor que teve contra o Goiás, o Remo teve contra a Ferroviária, vencendo o jogo até o último minuto. Com certeza vai encontrar, Paulo, essa dificuldade, né? A Ferroviária é um time que hoje, no Campeonato Brasileiro, não está brigando para cair, está ali naquele meio de tabela. Veio aqui contra o Paysandu, deu muito trabalho na Curuzu. Justamente, ainda tem essa também, né? É um time que tem alguns potencial e tem hoje o vice-artilheiro da Série B, cara, o Carlão, que é um bom atacante. Exatamente, se encolhe direitinho e sai rapidamente. Justamente, então é um time que tem os seus valores, tem muitos jogadores que... aliás, o elenco da Ferroviária tem muitos jogadores que eram destaques na Série C do Campeonato Brasileiro há um tempo atrás, estão ganhando oportunidade agora na B. Ferroviária com um elenco de jogadores com potencial e baratos, né? E tá fazendo aí uma Série B bem interessante pro que eles propõem também pro restante dessa temporada. Vai ser um jogo duro aí pro Remo, tá? É isso. Mais informações? Daqui a pouco, Jujuba Ball com todas as informações de Remo e Ferroviária. Ô, Mataus, o que a gente tem de destaque aí? O torcedor até perguntou no chat sobre o Daniel Cabral, e é verdade, ele não faz mais parte dos planos do Clube do Remo, volante ex-Flamengo, que veio por empréstimo, inclusive, ao Clube do Remo. Ele tá se desligando do Leão. É isso aí, Paulo. E deve acertar nos próximos dias com Volta Redonda, a equipe que joga a segunda divisão do Campeonato Brasileiro também. A informação foi confirmada por O Liberal, junto a uma fonte ligada ao staff do jogador. Daniel Cabral, que jogou apenas com o Daniel Paulista, inclusive, né, no Clube do Remo. Não conseguiu entrar em campo contra o Atlético Goianiense, né? Foi o último jogo dele contra o Atlético Goianiense. Foi marcado pelo lance do gol de empate do Atlético. Cara, uma pena. Eu acho que um jogador de qualidade que não teve oportunidade, mas enfim, veio na hora errada, talvez. Talvez, né? Pro nível que o Clube do Remo tá procurando hoje, o Daniel Cabral acho que não conseguiria entregar. Mas olha aí, ó, o Remo já começando a dispensar alguns jogadores. E o negócio é esse, cara. Vai ter tempo. O Daniel é uma das poucas opções de times que está brigando na Série B, em elencos que estão brigando por coisas grandes na Série B, que ainda não completaram 9 jogos, né? Que é o número mínimo onde você pode se transferir, o número máximo, perdão, onde você pode se transferir para outra equipe da mesma divisão. Pro Volta Redonda é uma boa contratação, né? Volta Redonda, que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro, e o Daniel é de lá, né? Estava lá no Flamengo, então conhece um pouco ali, pelo menos, a realidade que ele vai lá no Volta Redonda. E, cara, no elenco do Remo ele acabou perdendo muito espaço. Eu acho que perdeu espaço, não vou dizer que
de maneira injusta, mas que sem ter tantas oportunidades assim em relação a jogos, mas entra aquilo, cara, se ele não tá jogando, o treinador tem algum motivo. A questão é que com o Daniel Paulista ele chegou a jogar um pouquinho mais, mas com o Antônio Oliveira não. Mas mesmo com o Daniel Paulista ele não era um jogador que a gente colocava ali entre os titulares. E aí o Luan Martins chega, vai bem, agora tem o Caio Vinícius que se recuperou, e uma outra possibilidade o Cantígio poderia fazer aquela função, mas pelo que a gente está vendo com o Antônio Oliveira, ele quer um volante mais defensivo, hoje Caio Vinícius, e um volante que tem uma saída de bola melhor, que hoje é o Cantígio. Dentro desse contexto, acho que o Daniel poderia caber como um reserva para o Caio Vinícius, uma terceira opção para o Luan, contexto que eu não vejo, por exemplo, nem o Freitas nem o Natan sendo opções para essa função especificamente. São jogadores um pouquinho mais adiantados. Se eu contei certo aqui, que eu contei rápido, o Remo hoje tem 34 jogadores no elenco. Já contando com o zagueiro lá, né? E o ponta, né? Nicolas. Se contratar mais um, que deve contratar mais um, chega a 35 jogadores. E eu já estou tirando o Daniel Cabral dessa conta. Você conta ainda com o Madison e Alvarinho? Estou contando com o Madison. Pois é, a pergunta que eu fazia na sequência era a seguinte: quem vai ser o próximo a ir embora? Tem esses três, Alvarinho. cara. Não vejo o Alvarinho, o Madison e Rafael Castro, já que eles não estão sendo nem relacionados. Teve até um jogo, o que o torcedor até comentou. O elenco é tão grande que não tem reserva para zagueiro. Não tem porque não quis levar. Porque o Rafael Castro e o Alvarinho estavam aí. Então, se não levou quando não tinha mais ninguém, é porque não quer usar os caras. Exatamente. E aí? Eu queria ver mais o Daniel Cabral em campo, assim. Pra mim, ele, como o Matheus falou, ele tem características que hoje o meio-campo defensivo do Remo não tem, com relação a possibilidades. Tem o Caio Vinícius, que é o cão de guarda, mas qual é o outro jogador com essas características? O Natan. Não, o Natan é mais pra sair também. Pois é. O Max Natan falou que o Natan... Mas não, eles não fazem. Só que tu vai fechar o time, tu não vai botar o Natan. Pois é, entendeu? Tu vai botar e aí Freitas. o Caio Vinícius, com todas as suas lesões... Nesse jogo agora ele entrou pra fazer isso, né? Mas também... sei se entrou pra fazer não, isso. Tem jogadores que podem fazer a função, mas não tem as características parecidas com a do Caio Vinícius. Entendi. Entendeu? Entendi. A do Caio Vinícius, que é um jogador que, é o diferencial, é verdade, mas se machuca infelizmente, a cada 2, 3 jogos. Ou é suspenso pelo terceiro cartão amarelo, expulsão, enfim. Então, assim, precisava... Eu queria ver mais o Daniel Cabral. Ele ficou marcado pelo jogo contra o Atlético Goianiense lá, e aí não teve mais chance, mas eu gostaria de vê-lo mais com a camisa do Remo. Situação essa que não deve mais acontecer. Rafael Castro acho que vai ser o próximo. Quase foi, né? Acabou Eu só não sei porque ele não foi, cara, pro ABC, porque o Rodrigo Santana queria ele lá. Eu não sei porque o Remo embaçou O agora. ABC queria que o Remo pagasse um pouquinho mais de salário, o Remo não queria pagar essa quantidade toda de salário. Então tá nessa... Cara, da turma que tá aqui, quem tá sobrando, assim, sobrando entre aspas, tá? Só avaliando quem não tá tendo grandes oportunidades. São os 2 zagueiros. Rafael Castro Alvarinho. Isso. O Madison e o Dodô, que é questionável. Que não tá, porque ele tá sendo utilizado. Pois é. Então, é a turma goleiro que de time tá... conta, né? É a turma que tá sobrando ali, que tá sendo questionada e que você discute. E, não, cara... não tô dizendo que os caras têm que ser mandados embora. Tô dizendo que é um fato, que eles estão meio à parte, assim. E o Rafael Castro não, o Alvarinho também não, o Dodô muito menos. Mas chegar no final do ano, ninguém vai nem lembrar que o Madison jogou no Remo. Eu nem lembrava mais dele, cara. No Remo, né? Porque o cara pouco jogou e depois nem relacionado era. E não dá nem pra avaliar. Exatamente, esse é o ponto que não dá nem pra... tu falar. O torcedor até fala aí, o Dodô horrível, o Dodô não tem mais... A gente não consegue nem avaliar se o cara está bem ou está mal. Você botar o Dodô ali com 15 minutos, 10 minutos e querer que ele resolva o jogo depois de ele ficar fora não sei quantas rodadas... É até maldade. Exatamente. Isso. O Haroldo fala do PH, o PH pelo menos entrou em campo recentemente, né? Então... ainda tem um PH, mas como PH é daqui, eu não tô botando ele nessa conta. O PH é médio e longo prazo, né? Não é imediatismo. Olha aí o Sérgio Lacerda lá no chat, o Cécio Lacerda lá no chat, falando: o Viseu já era pra ter sido emprestado. Mas aí, quem que vai querer o Viseu?
Cara, Lembrando que o Viseu, na Série B, ele não pode jogar mais por nenhum time. Já ultrapassou. Na né? Série A, alguém vai querer o Viseu na Série A? Quem que vai querer? Daniel Paulista. Ele vai ser a solução de quem? Ele vai descer Lá. pra Série C. Ele no descer pra Série C ele não vai. Ninguém nem a Série C não tem nem dinheiro pra pagar o salário do é. Viseu. Nem as Tem SAF. time na Série C que tem o orçamento inteiro no salário O do Viseu. Viseu só sai do Remo se for para fora do país. Isso é um fato. É a única alternativa. Ou se o Remo aceitar pagar a maior parte do salário. Não vai pagar. E eu acho que não vai. O Viseu não vai fazer isso com a carreira dele também. Ele tem Não contrato vai. de 2 anos, né? Ele tem contrato de 2 anos, ele não vai fazer isso. Ele vai ficar aqui. Tá tudo certo, porque ninguém foi lá buscar. Ninguém falou. O Viseu não veio aqui e botou uma arma na cabeça de ninguém para assinar. Ele tá no direito dele. Se quiserem investir, né? E, inclusive ele foi titular do time que o Pedro Rocha no ano passado não conseguiu jogar, né? Muito por conta da lesão, que foi o Criciúma na Série A. Então, a questão do Viseu é primeiro se o Remo vai querer utilizar ele. E pelo que o Antônio falou, enquanto ele for jogador do Remo, ele vai ter chance. Mas a gente vê que cada vez menos ele tem Tem espaço. chances, por exemplo, em times de desesperados na Série A. Casos de Sport e Juventude. Acho que não. Não, assim, pelo nome que ele ainda tem no mercado e tudo mais, aí o cara, olha, eu tô desesperado na Série A, preciso de alguém que Não, mas foi estereotipado o mínimo, como homem gol e contrata. o mínimo do que o scout vai pesquisar sobre o Viseu. Como é que ele tá lá no Remo? Não, é muito gente, mais fácil um time não da Série A ir vai, atrás do gente, Pedro não. Rocha do que do Viseu, pô. Lógico. Eu tô Não falando vai. mas no desespero, Não, E ainda não, tem não, outra, não, e ainda não, tem não. outra. não descarto. E tá? ainda Não tem outra. descarto. Quanto é que deve ser a multa do Viseu? E se aparecer Não, mas a Série A Pois- paga. Calma. Dependendo do que for, acho que o meu Remo amigo. aceita até Depende do sem- time. Pois é. Mas aí é que tá, o jogador vai aceitar, por exemplo, um acordo amigável ali pra sair do tem esse contrato, ponto porque também. a multa pro Remo ele- residir com o Viseu não é pequena não, Ele cara. só vai se for para fora do país. Não existe outra possibilidade. E bem pra fora. Não existe outra possibilidade. Senão ele vai ficar aqui e pronto, acabou. Vamos falar do Paysandu, senhores. 1-13. Cadê? Troca Só aí. um Diga. ponto antes da gente falar do Paysandu, só pra gente adiantar aqui Hum. pra galera. Amanhã a Ferroviária não vai ter o Albano, que foi expulso no último jogo. Não vai ter o Carlão, que vai cumprir suspensão nessa próxima partida. E a Ferroviária contratou, oficializou um jogador que passou um bom tempo, inclusive, aí no Bahia, não. O Bruno Amans que trouxe essa informação no ano passado. Acho que foi o Vitor Mendes, né? Que estava até treinando zagueiro. na elenco Ah, do o zagueiro. Remo e tudo mais. zagueiro. Ele, depois de 720 dias de punição por conta ali da Ferroviária? questão. Ferroviária. Foi suspenso por envolvimento com apostas. Ele assinou com a Ferroviária, ele que tem 26 anos, vai tentar aí o retorno. Ele não joga desde maio de 2023, que foi quando ele foi suspenso pelo STJD, e ele que nunca jogou no Pará, né? Mas acredito que foi no passado que o Amâncio até tirou uma foto dele passando lá no Bainão e tudo mais, treinando com o elenco do Remo. Então ele tá dependendo do bid, não deve jogar amanhã, mas é um reforço da Ferroviária, o Vitor Mendes, zagueiro paraense, que ficou marcado até na passagem dele pelo Fluminense, né? Um zagueiro que Só tava... informando que a Ferroviária já está em Belém, tá? Chegou na manhã de hoje, a capital paraense já desembarcou e tudo mais para enfrentar o Remo amanhã. Mas o Carlão não joga. Isso, Então, isso. menos Carlão não 50%. joga? 50%. Boa notícia, hein? Ótima. Excelente notícia. 70% da Ferroviária não vai jogar. Ofensivamente, sim. Essas foram as principais informações do momento, mas a qualquer instante mais novidades podem surgir. Se você quer estar sempre um passo à frente e acompanhar tudo sobre o Leão Azul em primeira mão, já sabe onde encontrar as melhores atualizações. Agora, te desafio a assistir o próximo vídeo e continuar por dentro de tudo o que está acontecendo.